vontade que está aqui. Você não precisa esperar o anjo vir aqui e falar: olha, minha filha, pode orar pela vontade do Senhor que seu marido seja liberto. Não precisa, está aqui. Mas tem vontades que são muito específicas, são muito personalizadas e não estão na Bíblia, mas o Senhor nos revela. Quantas vezes eu já vi testemunho de mães que foram despertadas de madrugada para orar pelo seu filho que estava na estrada, e o filho chega e conta para a mãe que foi livre do acidente naquele momento que a mãe estava orando. Quantas vezes a gente vê testemunhos assim, que pessoas foram despertadas para orar por outras? Por quê? Porque naquele momento a pessoa foi sensível à voz do Espírito Santo e levantou e foi orar. Quantas vezes já aconteceu com você? Você está ali, de repente, do nada, você dá uma vontade de orar, você larga tudo que você está fazendo e vai orar. E às vezes Deus está dando livramentos, Deus está curando, Deus está transformando, porque você orou. Se você não tivesse orado, não tinha acontecido. Então nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando Neemias foi orar, ele falou com Deus: olha, o Senhor prometeu que se esse povo se desviasse, eles seriam levados cativos, seriam espalhados pela terra, mas o Senhor também prometeu que se esse povo se convertesse, o Senhor ia trazer eles de todas as nações de volta. E ele orou que Deus tinha prometido. Como é que Deus ia falar não? Deus ia falar assim: Deus não muda, ele ia dizer: a minha ideia, agora não quer nada. Ele não faz isso, nós fazemos isso. A gente faz isso, a gente muda de ideia. Mas Deus não. Quando a Bíblia fala que Deus mudou de ideia em alguma coisa, Deus se arrependeu, é só uma forma da gente entender que Deus mudou o decreto, mas não porque ele se arrependeu, ele já sabia que ele ia mudar. É porque nós não iríamos conseguir entender sem essa linguagem. Mas Deus não muda de ideia nem se arrepende. E para a gente terminar, Deus responde a oração feita com fé. Você pode orar de acordo com a vontade dele. Você pode orar de acordo com a palavra dele, mas se você não tiver fé, nada vai acontecer. Tiago, capítulo 1, 5 a 8, fala assim. Ele está falando sobre sabedoria, mas ele fala também das outras coisas. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se nós não tivermos fé, não adianta. Então, a oração tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus, alinhada com a sua palavra, e tem que ser com fé. Mas como que a gente vai obter fé? E aí, a Bíblia fala que a fé vem